A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vou trazer outra palavra para você, para o seu coração, tornar o seu dia mais leve, mais tranquilo, na presença do Senhor Jesus. Talvez Ele me responda aí alguma pergunta, alguma dúvida, porque você sabe que as palavras sempre têm mensagens que esperamos naquele dia, né? E hoje ela está em João, capítulo 16, e o versículo vou ler do 7 ao 9. Vai nos dizer assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então aqui Jesus estava falando aos discípulos, né? Os discípulos estavam confusos, não estavam entendendo por que Jesus estava falando aquilo. Os discípulos estavam muito assustados, nervosos, né? Porque imaginem você estar andando com o Filho de Deus. Eles já estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. E daí, do nada, Jesus começou a dizer que ele já estava indo, que eles ficariam tristes por um tempo, mas logo eles já se alegrariam. E aquilo deixou eles muito confusos. Eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer com aquilo, porque eles já tinham armado todo aquele plano, né? Eles se encontravam ali com Jesus, eles repartiam o pão, eles combinavam de ir aqui e ali, numa cidade, noutra. E de repente Jesus começou a dizer que não estaria mais no meio deles. Foi um choque, né, para eles aquilo ali, foi uma confusão. Então, muitas vezes nós também nos vimos assim. Muitas vezes nós estamos com Jesus, nós estamos caminhando com Ele, mas daqui a pouco nós nos vemos tristes, solitários, nos sentindo abandonados. E Jesus, Ele não quer que nos sentimos assim. Então Ele queria consolar. Ele sabia que os discípulos também se sentiriam assim, mas com sua morte. Mas que eram para eles crer que 3 dias depois Ele ressuscitaria. Então Jesus traz aquela esperança, não fiquem tristes, que logo vocês já vão se alegrar. E assim Jesus nos diz todos os dias: não fiquem tristes, logo vocês estarão felizes como quem sonham. E então Jesus sempre nos prometeu isso, e aqui Ele promete que se Ele não for, Ele não pode nos mandar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele queria mandar aos discípulos. Ele ensinaria a eles depois que Ele se fosse. O Espírito Santo os convenceria do pecado, da justiça, assim como o Espírito Santo faz conosco até hoje. Tem vezes que se você vai cometer uma coisa que você sabe que vai ferir, que não vai agradar a Deus, o Espírito Santo, ele intervém. Ele não deixa, ele fica ali incomodando, mal dizer, ele fica ali, né, na sua mente, no seu coração, não faça. E muitas das vezes nós queremos ser teimosos, rebeldes, acabamos fazendo coisas que logo que fazemos já bate o arrependimento. Por quê? Porque ele estava ali, ele lhe avisou, né?
Ele vem, ele lhe avisa das coisas que não é para você fazer, que não é para você pensar, das coisas que não vêm de Deus. E então nós queremos sempre a carne, não é nós, a nossa carne quer sempre vencer o espírito. Por quê? Porque a nossa carne ela veio de Adão. Adão, né, ele veio um ser da carnal, e já Jesus, ele é espiritual. É o nosso, tem o que trouxe o pecado e tem o que nos livrou do pecado, que nos trouxe a morte e o que nos trouxe a vida eterna. Então, é uma guerra espiritual aí. Então, às vezes a nossa carne vence, porque nós somos fracos, estamos espiritualmente enfraquecidos por falta de oração. Talvez você orou de noite, de manhã não quer orar, ou orou de manhã, acha que não precisa mais orar. Então isso nos enfraquece espiritualmente e nos deixa à mercê de que a carne vença. E o Espírito Santo, ele é um espírito, ele precisa ser alimentado também com a palavra, com as nossas orações, para ele estar ali presente, sempre forte, para nos guiar em todas as nossas decisões. Então nós não podemos nunca estar enfraquecidos espiritualmente, que é para nós poder escutar a voz do Espírito Santo e não vier a tomar decisões erradas, porque ele vai estar sempre ali. Então Jesus prometeu que se ele fosse, ele mandaria Consolador. E é tão lindo, sabe, gente, que eu quero contar para vocês que quando eu fui na igreja sábado, naquela madrugada, eu até acordei na madrugada para orar, e depois eu sempre gosto de ver, tem um profeta que Deus usa para falar comigo, e eu coloquei ali, eu estava bem triste, e Deus disse que eu ia ganhar um abraço do Espírito Santo, que era para me sentir abraçada, que o Espírito Santo ia me dar um abraço muito consolador, que eu estava precisando muito de um abraço. E eu fiquei ali tentando sentir, mas não senti, e acabei adormecendo. E você sabe que de noite eu fui na igreja e Deus falou comigo fortemente, através da palavra. E incrível que foi que teve uma irmã que ela veio e me abraçou. Me abraçou, me abraçou, me abraçou, um abraço assim. Nossa, um abraço, aquele abraço que junta todos os pedaços. Sabe, foi tão lindo, tão incrível, chorei muito, chorei porque eu lembrei das palavras. Eu lembrei das palavras e aquilo deixa a gente tão maravilhada que a gente fica pensando, nossa, Deus fica me ouvindo o tempo todo. E ele disse que ia me dar aquele abraço. E eu na hora não senti, acabei adormecendo. E naquele mesmo dia, à noite, ele usou uma pessoa para me dar aquele abraço, para eu lembrar da promessa dele. E o que é isso? É lembrar o que ele quer nos despertar com isso. O Espírito Santo veio, me deu aquele abraço para me lembrar de que Jesus está ouvindo e que assim como ele cumpriu aquilo ali que ele falou, ele está preparando, trabalhando para cumprir tudo que ele me prometeu. E assim como ele está fazendo comigo, ele vai fazer com você também. Creia nisso. Eu creio muito também. Claro que tem momentos que a gente fica, se entristece, que nós nos sentimos sozinhos, nós sentimos uma falta daquele abraço, daquele carinho dos nossos familiares, que nós estamos afastados. Mas o Espírito Santo preenche isso para nós, ele não quer nos ver assim, e ele nos preenche.
E foi um abraço incrivelmente, que juntou todos meus cacos, sabe? Todos meus cacos. E assim, e além de tudo, ainda me trouxe aquela alegria e aquela esperança incrível, sabe? Aquela esperança que às vezes vai morrendo dentro de nós, vai enfraquecendo, mas quando ele vê que está fraco, ele vem e te dá mais uma injeção de ânimo, né? De renovo. E Jesus está sempre renovando, assim como ele quis, renovou aqui ele renovou as esperanças dos apóstolos, ele renova as nossas. Você vê que ele deu a notícia, que eles ficariam tristes, mas logo eles se alegrariam. E que ele iria, mas ele mandaria o Consolador. Então ele sempre estava dando a notícia e logo adiante o renovo, né? A parte ruim e a parte boa da história. Então ele nos renova todos os dias. E pode ter certeza que ele vai renovar também, se você está aí meio enfraquecida, meio sem esperança, sem fé. Eu espero lhe ajudar com essa palavra. Espero que você renove sua fé, sua confiança, sua esperança. Porque sem Jesus, o que nos sobra, né? A quem mais nós iremos recorrer quando estivermos nos nossos momentos de angústias? Então nós precisamos nos agarrar nele, confiar que ele vai mudar nossa história e vai virar nossa página. Bem? Então deixo essa mensagem para você. Se ele ajudou, deixe seu joinha e inscreva no canal. Vamos levar adiante, né? Vamos levar adiante a palavra do Senhor, que assim como ela lhe alcançou, ela pode alcançar outras pessoas também. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.